Olá! Esse é o quarto vídeo de uma trilha de conhecimento sobre seguro-garantia, onde estamos explorando como esse ramo pode ampliar as suas vendas e fortalecer a sua atuação no mercado. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você siga a trilha completa para aproveitar o conteúdo ao máximo. Esse conteúdo é oferecido pela Segura, uma parceira estratégica para corretores. A Segura oferece soluções inovadoras em tecnologia, como a Helena, uma inteligência artificial que opera direto pelo WhatsApp, ajudando você com cotações rápidas e respostas ágeis. E também o Carteira Quente, que identifica oportunidades dentro da sua base de clientes. Aproveita esse conteúdo e no final eu te convido a conhecer como a Segura pode transformar a sua corretora numa máquina de vendas. Vamos lá? Vamos falar sobre contratação de seguro-garantia, como que a gente faz na prática para vender esse produto. Então a gente entendeu que existe a garantia tradicional, que existe a garantia judicial e até mesmo a aduaneira, mas a gente tem que entender como que a gente faz para oferecer para o cliente e depois efetivar a proposta. O primeiro passo que a gente vai fazer é identificar qual é o tipo de garantia que é necessário. Então a gente vai perguntar para o cliente, e pasmem, nem sempre o cliente sabe, tá? O cliente muitas vezes se sente um pouco perdido, principalmente se é a primeira vez dele contratando garantia, se ele se depara com um contrato que está exigindo, ou enfim, está ali num processo judicial e surgiu a oportunidade, muitas vezes trazida até por você. Então você tem que saber identificar isso. Você vai enquadrar esse seguro na modalidade certa, porque se você enquadrar errado, você pode ter problemas durante o sinistro. Pode ter a possibilidade de negativa, ou qualquer outro tipo de problema ali mesmo do contratante dele, do seu cliente, aceitar a garantia, a apólice, né, que você está apresentando. Então, é muito importante você identificar. A gente tem que fazer o enquadramento correto de garantia tradicional e para isso, o que você vai fazer? Você vai pedir a minuta do contrato e você vai identificar direitinho ali na minuta quem é o tomador, que é ele, os dados dele, né, CNPJ, razão social, tudo. Você vai identificar quem é o segurado, que é quem está contratando ele, é o contratante dele. Se você não tiver isso claro na minuta, você vai pedir para ele te mandar direitinho. E você vai identificar o período do projeto, o valor do projeto, e você vai identificar a cláusula onde a garantia está sendo exigida. E nessa cláusula você vai ver quais são os termos que estão sendo exigidos. Quantos por cento, por exemplo, do valor do projeto está sendo exigido? Muitas vezes é 5%, mas a gente já entendeu que com a nova legislação pode ser até 30% em contratos públicos. Em contratos privados costuma ser 5% também, mas aí fica facultado ao contratante colocar isso e tem que estar definido na minuta do contrato. Você vai entender se existe a exigência de garantias acessórias, como, por exemplo, a garantia trabalhista, manutenção ampla, se essa garantia tem que ser só durante o período do contrato ou precisa passar um pouquinho. Às vezes eles pedem, por exemplo, o período do contrato acrescido de 90 dias. Então você tem que calcular o período, ver lá em qual data, olhar no calendário, né, quando que dá 30 dias a mais, e é sempre bom você confirmar com o cliente tudo. Ó, já identifiquei que é isso, isso, isso. Confirma. Muitas vezes ele vai confirmar com o contratante dele e assim você evita retrabalho de repente emitir uma apólice, o contratante dizer que algum item está fora do que é exigido e você precisar fazer um endosso. Então é sempre melhor você confirmar as informações para fazer tudo certinho. E aí você vai entender qual que é a função desse tomador no contrato. Se ele é construtor, se é uma garantia de execução construtor, né, para obras de infraestrutura, construção, reforma. Se é um prestador de serviços, por exemplo, contrato de prestação de serviço técnico, manutenção, administrativo, limpeza. Se ele é fornecedor, se ele está fornecendo materiais, fornecendo produtos. Se é uma garantia de licitação, aí você não vai ter a minuta do contrato. O que ele vai te mandar é a licitação em si, né? O termo de licitação, e no termo de licitação vem direitinho o que está sendo exigido. Você vai entender se é uma garantia de adiantamento de pagamento, se é uma garantia de retenção de pagamento, né? Para substituir a retenção de parte do pagamento até a conclusão da obra. Enfim, você vai entender direitinho o que tem ali. E na garantia judicial, como que eu faço o enquadramento correto? Eu tenho que perguntar ao meu cliente ou ao advogado do meu cliente. Então, muitas vezes o corretor vai precisar conversar com o advogado, tá, para obter as informações. Então, você vai perguntar quem é o autor do processo, vai pedir os dados dele cadastrais, vai perguntar os dados cadastrais, naturalmente, da empresa cliente, que é o réu do processo,
vai perguntar tribunal, local, vara, dados que são exigidos também pelas seguradoras, vai perguntar o valor, lembrando da regra, garantia trabalhista, 30% a mais, período de 3 anos, garantia tributária, 30% a mais do valor da causa, período de 2 anos, garantia civil, não tem definido se é 30% a mais ou não, e aí isso o advogado e o cliente vão definir junto com você. Você pode botar o valor direto, né? Só o valor da causa, 2 anos também o período. E aí você vai trabalhar entendendo com o advogado se é uma garantia recursal trabalhista, se é uma garantia de execução para parcelamento de valores trabalhistas, se é embargos de execução, se é de tributário, você vai ter que pedir qual é, porque na hora de você fazer o pedido da apólice, né, e na verdade a cotação, você já vai ter que informar isso direitinho. Então, no cível, por exemplo, você pode ter a garantia de execução cível, que vai substituir o depósito ou o bloqueio de bens numa cobrança, por exemplo, de dívida ou em qualquer tipo de cobrança aí dessa área. Você pode ter ações de indenização aplicáveis em processos que vão buscar ali uma reparação financeira. Você pode ter tutela provisória com exigência de caução. Você pode ter medidas cautelares, antecipação de tutela. Tem várias situações. Bloqueio de bens, substituir bem bloqueado, substituir valor bloqueado. Tudo isso pode acontecer, por isso é importante que o advogado bote direitinho para você todos os dados, o valor, qual é a situação, qual é o tribunal, local, vara, para que você possa fazer a cotação correta. E aí o segundo passo é solicitar os documentos para a contratação, documentos de cadastro. Como eu expliquei para vocês em outra aula, mas voltando aqui nessa aula a falar sobre isso, que eu acho que isso é muito importante, nas seguradoras, a garantia, ela não é um produto que você tem certeza que todo mundo passa. Todo mundo que pode ter uma garantia. A gente pode até brincar assim, né? A garantia não é para quem quer, a garantia é para quem pode. Mas, de uma certa forma, é mais ou menos isso. Por quê? A seguradora ela vai ser fiadora daquela empresa. Ela vai ser fiadora de uma empresa que está cheia de Serasa, que está com um monte de dívida, que tem ali processo que não executou obra. Ela não vai, porque ela sabe que pode dar um sinistro e na hora dela ter lá o direito de regresso vai ser um problema do caramba. Então, o que ela vai fazer? Ela vai olhar o cadastro, o perfil financeiro desse cliente. Ela vai ver se tem Serasa, ela vai ver qual é o score, ela vai ver qual é o faturamento dessa empresa e ela tem uma pré-análise. A maioria das seguradoras hoje, elas fazem uma pré-análise quando você só joga ali o CNPJ e a razão social. E ela já libera um valor X de limite de forma automática. O que é esse limite? Até esse valor eu posso emitir seguro para esse cliente. E aí o limite vai variar de garantia tradicional, de garantia judicial e em diante. E depois que isso acontece, depois que liberou esse limite, eu posso seguir dentro desse limite. Ah, mas o que o meu cliente precisa é mais do que esse limite. E agora? Eu não vou poder emitir? Não, não necessariamente. Você pode pedir para a seguradora uma análise especial enviando a documentação de cadastro. Então, contrato social, CNPJ, balanço patrimonial e DRE. Então, geralmente as seguradoras pedem dos últimos 3 anos, balancete do ano corrente, né, com DRE. Esses são documentos financeiros que a gente costuma pedir ao cliente para que a gente possa defender o aumento de limite desse cliente junto às seguradoras. E aí você enviando essa documentação, que é uma documentação sensível, então você tem que ter cuidado, né, na manipulação desses dados, você consegue, de repente, abrir um limite maior do que o automático. Para a garantia tradicional, além dessa documentação de cadastro, a gente precisa da minuta do contrato, o resumo do objeto e o período e o valor. Para a garantia judicial, a gente precisa de número de processo, tribunal, local, vara, nome e CPF do autor, valor atualizado com percentual adicional. Então, anota aí para você já pedir tudo direitinho e não ficar nesse vai e volta. É bem importante a gente ter isso em mente. E o terceiro passo, você vai fazer a cotação. Então, no portal da seguradora, você vai verificar lá os limites automáticos aprovados para o CNPJ e é importante colocar, não é porque na primeira seguradora que você foi não tinha limite para um cliente que a outra não vai ter. As seguradoras têm apetites de risco diferentes, às vezes elas preferem fazer judicial, às vezes elas preferem fazer tradicional, aí vai da política e da estratégia de cada seguradora, tá? Então é legal você ter cadastro em várias seguradoras que têm o seguro garantia, que é para você poder ter opções.
Às vezes um cliente seu vai ter um perfil que bate mais com o apetite de risco de uma seguradora X e outro de outra. Isso pode acontecer. Então, o importante, caso o limite não seja aprovado de forma automática, é submeter a demanda à análise da seguradora, tá? E aí você vai enviar essa documentação financeira que a gente falou, né? A minuta do contrato, os autos do processo, se for judicial, vai mandar tudo direitinho e a análise vai ser feita pela seguradora, né? Pela equipe de subscrição. Qual que é, diante dessa situação, diante dessa questão da análise do perfil, qual que é o perfil ideal de cliente para o seguro-garantia? Cliente que tem bons balanços financeiros, tem histórico de estabilidade, cliente com histórico de crédito limpo, cliente com experiência, com reputação no setor, né? Tudo isso ajuda a aprovar. Dependendo do tipo de garantia, pode ter um nível maior de exigência. Por exemplo, a judicial tributária tem exigências bem rigorosas, então eles só querem empresas com um faturamento mínimo mais alto ali, senão não aprova, tá? E nem adianta. Já a judicial trabalhista tem os critérios menos rigorosos, a gente consegue aprovar para empresas menores, para pequenas e médias empresas, e aí a gente tem uma questão de característica de mercado, que pode mudar, pode flutuar, mas hoje essa é a característica. Depois você vai emitir a apólice. Opa, aprovou, cliente deu ok, vamos emitir? Vamos para a próxima etapa? Eu vou emitir essa apólice. Essa apólice, ela é emitida, você vai enviar para o cliente junto com o boleto de pagamento e ela vai gerar um registro digital. Então, ela tem que ser enviada para o cliente com a instrução para submeter ao juízo. E o que acontece? Esse registro digital é o que o juízo usa lá para saber que aquela apólice é válida, é de uma empresa registrada na SUSEP, tudo direitinho. Então, é bem importante que você mande o documento completo para o cliente e instrua ele aonde que ele localiza esse número, tá? Para se ele precisar utilizar. A aceitação do seguro-garantia judicial, ela é ponto pacífico na justiça, então é sempre bom lembrar o advogado, né, para relembrar que existe respaldo legal, enfatizar o registro da seguradora na mostrar que é um seguro-garantia, e a aceitação do seguro-garantia na modalidade tradicional, né, que é a modalidade de licitações, de contratos de execução, também é ponto pacífico e geralmente já está lá no contrato, né, na minuta, já está dizendo, pode ser garantido com carta-fiança bancária, seguro-garantia judicial ou depósito. Geralmente já está lá, é só seguir corretamente os critérios que aquele contratante exige. Então, se exigiu um período maior, tem que colocar, se exigiu uma garantia de manutenção a mais, tem que colocar, tem que seguir os critérios corretamente. E importante é alinhar com o cliente tudo, aprovando a minuta antes da emissão, para evitar a necessidade de realizar endossos. Bem, não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, e eu tenho certeza que você, quando começar a botar a mão na massa, vai descobrir que é mais tranquilo do que você imaginava e que você pode ganhar dinheiro com essa nova modalidade aí na sua carteira e explorar clientes, principalmente usando carteira quente, clientes que têm perfil para usar garantia, tanto judicial quanto em prestação de serviços, e que já estão aí, dentro da sua própria carteira. Por que eu disse usando carteira quente? Porque esse é um dos benefícios da Segura. E a Segura é que está com você nessa jornada. O carteira quente, ele permite que você veja dentro da sua base de clientes quem é sócio, de repente, de uma construtora que pode estar precisando lançar mão de um seguro-garantia tradicional, quem é sócio, de repente, de um comércio que tem processos trabalhistas, né? E que vale a pena perguntar, entender se vale a pena lançar mão do seguro-garantia judicial e por aí vai. Então, tem muita oportunidade dentro da sua carteira para você começar a explorar esse nicho dentro de casa, com seus próprios clientes, sem precisar gastar com lead, sem precisar se estressar, falando com um cliente que já confia em você e mostrando que você tem uma especialização técnica e pode atendê-lo em mais produtos. A Segura pode simplificar a sua gestão e aumentar as suas vendas usando ferramentas como a Helena e essa, o Carteira Cliente. Tudo direto do seu celular e totalmente gratuito. Para se cadastrar, basta acessar o link da Segura abaixo e fazer a sua inscrição. A equipe da Segura vai te chamar e orientar os próximos passos. Aproveite essa oportunidade e tenha uma tecnologia inovadora ao seu lado. Nos vemos no próximo vídeo.